Olá, bem-vindos! Vamos começar com uma pergunta. O que um sabonete tem a ver com uma eleição presidencial? Parece meio estranho, né? Mas a verdade é que os dois, hoje em dia, são vendidos com base na mesma ideia central. A de que satisfazer os nossos desejos mais individuais é a maior prioridade de todas. Hoje, a gente vai desvendar como essa ideia não só mudou as prateleiras do supermercado, mas acabou transformando o coração da nossa democracia. E essa frase aí, ela é o ponto de partida de tudo. Ela é tipo o motor de uma mudança gigantesca na nossa sociedade. Uma ideia que nasceu lá no mundo da publicidade para vender produtos e que, aos poucos, foi se infiltrando na política. É a história de como o eu se tornou o centro de tudo. E é aí que a gente chega na grande questão que vamos explorar hoje. O que acontece quando os políticos param de tentar liderar com uma visão de futuro e, em vez disso, começam a tratar todo mundo como se fôssemos consumidores? Consumidores cujos desejos precisam ser atendidos, a qualquer custo. Ok, para a gente entender as raízes disso, vamos ter que voltar um pouco no tempo, lá para os anos 1920. A nossa história começa com um cara chamado Edward Bernays. E se esse sobrenome parece familiar, é porque ele era sobrinho de ninguém menos que Sigmund Freud. O Bernays foi basicamente o primeiro a mostrar para as grandes empresas que elas podiam vender muito, mas muito mais, se elas apelassem não para a nossa necessidade, mas para as nossas emoções mais irracionais, aquelas que o tio dele, o Freud, tinha identificado. A ideia não era vender um sabonete, era vender felicidade, sucesso ou um poder de atração irresistível através do sabonete. E o processo dele era brilhante de tão simples. Primeiro, descobrir quais são os desejos mais escondidos das pessoas. Segundo, conectar um produto qualquer a esses desejos. E o resultado? A pessoa não está só comprando uma coisa, ela está satisfazendo uma necessidade emocional profunda, realizando seu eu interior. Essa lógica virou a base de todo o marketing moderno. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para os anos 80. A política tradicional, principalmente a de esquerda, estava numa crise danada. Eles simplesmente não conseguiam mais se conectar com um novo tipo de cidadão que estava surgindo. Um cidadão mais individualista, focado nas próprias aspirações e que já não se via mais como parte de uma classe social. Olha só essa mudança. É uma virada de chave total. A política antiga, meio paternalista, via as pessoas em grandes grupos, por classe, e partia do princípio de que as elites sabiam o que era melhor para todo mundo. Já um novo individualismo, que foi impulsionado por líderes como a Thatcher e o Reagan, virou isso de cabeça para baixo. Agora, o indivíduo e os seus sentimentos eram o centro do universo político. E essa citação, nossa, ela é brutal. Ela mostra com uma clareza impressionante a arrogância e o abismo que existia entre a elite política de esquerda e os eleitores que eles estavam perdendo. Havia um desprezo, quase um "não acredito que eles não fazem o que é bom para eles". Então, o que aconteceu? Desesperados para reconquistar o poder, os partidos de esquerda, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, fizeram uma coisa radical. Eles se voltaram para as mesmíssimas ferramentas que as empresas usavam para vender produtos. Eles se voltaram para o marketing. Estrategistas políticos, como um cara chamado Philip Gould, começaram a usar grupos de foco, mas não para perguntar sobre políticas públicas, e sim para ouvir os sentimentos mais profundos dos eleitores que tinham abandonado o partido. Eles queriam entender o que essas pessoas sentiam, o que elas desejavam, da mesma forma que uma empresa faz para vender café instantâneo. E o que eles descobriram foi que o mundo dos negócios já tinha parado de pensar nas pessoas por classe social há muito tempo. Em vez disso, as empresas agrupavam as pessoas por perfis psicológicos. Tinham os aspirantes, que buscavam status, os bem-sucedidos que queriam controle. A política estava prestes a copiar e colar esse método. E a campanha do Bill Clinton, em 1992, foi, digamos, a obra-prima dessa nova abordagem. Eles usaram grupos de foco para mapear os medos e os desejos dos eleitores de subúrbio, a tal da classe média esquecida. E aí, eles moldaram todo o programa de governo, prometendo cortes de impostos, por exemplo, para se encaixar como uma luva nesses desejos. Era uma política reativa, projetada para vender. Isso tudo nos leva a uma questão um tanto estranha. O que a gente tem hoje é uma democracia ou são biscoitos para cães? Porque na época parecia uma grande vitória, né? Políticos finalmente ouvindo as pessoas. Mas essa nova democracia do consumidor veio com um efeito colateral profundo e muito perigoso. Tinha uma reviravolta na história que ninguém esperava. Então, o ponto crucial é este.
O que foi criado com tudo isso? Foi uma forma de democracia mais sensível que responde melhor ao que o povo quer? Ou foi algo bem diferente, uma ilusão de controle que, na verdade, nos tornou mais passivos? E a armadilha se fechou bem rápido. O Clinton ganhou, mas logo depois teve que abandonar a promessa de cortar impostos. Os eleitores consumidores se sentiram traídos e, em 1994, deram uma resposta duríssima nas urnas. Desesperado, Clinton contratou um estrategista, Dick Morris, que dobrou a aposta. A política não devia só usar o marketing, ela devia se tornar um negócio de consumo. E aqui está a filosofia dita com todas as letras. Para o Morris, o objetivo não era mais liderar o público, mas sim servir ao mercado de desejos dos eleitores. Os políticos precisavam se mover constantemente para onde os eleitores consumidores queriam ir, sem uma ideologia fixa, apenas respondendo à demanda do momento. E é aqui que a gente vê a grande contradição. A promessa era dar poder ao povo. Mas, na verdade, o próprio arquiteto dessa ideia toda, o Edward Bernays, lá nos anos 20, acreditava que isso era só uma forma de uma elite inteligente gerenciar as massas irracionais, dando a elas a ilusão de controle para mantê-las quietinhas e dóceis. No fundo, o que a gente tem aqui é um choque entre duas visões fundamentalmente diferentes da natureza humana, uma que vem da política tradicional e outra que vem do mundo dos negócios. A política tradicional acreditava em cidadãos racionais, que podiam ser convencidos a pensar no bem comum, mas a visão freudiana, promovida pelos negócios, nos via como um posto de desejos egoístas que precisavam ser satisfeitos. E essa segunda visão, que é perfeita para criar consumidores, acabou conquistando o mundo da política. Só que isso cria um beco sem saída. Ao tentar refletir o tempo todo os desejos do público, os políticos ficaram presos, porque os nossos desejos são contraditórios. A gente quer menos impostos, mas ao mesmo tempo quer hospitais e escolas melhores. Um líder que só reflete essa confusão toda perde a capacidade de liderar com qualquer tipo de visão coerente. E essa é a conclusão devastadora do material que a gente analisou. A democracia se torna um sistema que não nos fortalece, mas nos acalma, nos pacifica. Em vez de nos tratar como cidadãos ativos, ela nos oferece esses biscoitos para cães, pequenas políticas que satisfazem nossos desejos momentâneos só para nos manter felizes e quietos. O que nos leva à pergunta final, uma pergunta para todos nós. Nesse sistema, qual é o nosso verdadeiro papel? Nós somos cidadãos engajados moldando ativamente o nosso futuro coletivo? Ou será que nos tornamos simplesmente consumidores passivos no grande mercado da política, apenas escolhendo o produto que melhor satisfaz nossos desejos mais imediatos? A resposta pode definir o futuro da nossa democracia.